Muito boa noite, turma abençoada. Já estamos ao vivo e também agora gravando essa nossa aula de número 5. Ali na tela tá a aula de número 3. Deixa eu até ver se eu consigo mudar aqui o número da aula para ficar já atualizado no vídeo. Eu acho que eu consegui mudar. Estamos na aula de número 5. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de evangelhos e eu espero que todo mundo consiga receber um conhecimento avançado hoje, porque hoje tem muita coisa para aprender, hoje temos muita coisa para falar, hoje temos muita coisa para rememorar. Nas primeiras aulas, nós falamos do Evangelho de Mateus, falamos do Evangelho de Marcos e na semana passada, ao vivo, nós falamos do Evangelho de Lucas. Hoje, obviamente, a gente vai recapitulando alguns pontos, talvez alguns pontos aí que ficaram soltos e hoje você vai poder gravar melhor esses pontos, mas a nossa aula de hoje é sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é a nossa aula de hoje. Eu espero que todo mundo possa aprender, possa tirar as suas dúvidas sobre o quarto evangelho. O evangelista João é um dos evangelistas que mais trazem contribuição para a igreja cristã. Nós sabemos que o foco do evangelista João foi justamente a igreja. Então, nós hoje vamos nos debruçar no Evangelho de João e vamos aprender bastante com esse evangelista. Eu já quero começar falando sobre esse texto, que é um texto de muita valia, um texto muito importante para nós. No princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas, elas não compreendem essa luz. Olha que interessante esse texto de João, do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 5. Esse texto, ele vai falar para nós que no princípio era o Logos. O que é o Logos? A palavra. A palavra, ela estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra habitou entre nós. O evangelista João, ele consegue aqui trazer para nós uma informação muito importante. Jesus, no início, era a palavra. Jesus, no início, ele era o Verbo. Ele estava com Deus. E a palavra, ela se encarnou. O Senhor Jesus, ele desceu da sua glória, como diz o texto na carta aos Colossenses de Paulo. Ele não usurpou ser igual a Deus, melhor do que Deus, apesar de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Esse esvaziamento em grego é kenosis, e ele veio ao mundo como homem. Por isso que João está dizendo que no princípio era o Verbo, era a palavra, era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus.
e o Logos está presente no princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Nele está a vida. Em Jesus está a vida. E a luz, ela resplandece sobre as trevas. Então a gente já começa essa aula de hoje entendendo que João, dos 4 evangelistas, ele é o mais teológico. Ele é aquele que fala para a igreja. O seu público-alvo, diferente de Mateus, que foram os judeus, diferente de Marcos, que foram os romanos, diferente de Lucas, que foram os gregos, o público-alvo de João é a igreja. E nós somos a igreja. A igreja somos nós. A igreja universal é a igreja composta por todos os crentes em todas as eras. A igreja começa lá em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, e a igreja permanece até hoje, escrevendo a sua história. O Evangelho de João, ele é de suma importância por causa da sua teologia, a teologia joanina. Nós temos também a data desse livro. Na sua apostila aí, a data ela é cerca de 85 depois de Cristo. Então nós temos o Evangelho de João como um dos últimos livros a serem escritos depois da era cristã. Obviamente não é o último, porque nós teremos Apocalipse. Apocalipse, sim, é o último livro a ser escrito. Mas a carta do apóstolo João, sendo datada aí aproximadamente em 85, é uma carta que também é uma carta bem antiga, é uma dos últimos livros aí a serem escritos no cânon do Novo Testamento, que é depois da era cristã. Falando um pouquinho sobre a autoria do livro, do Evangelho, é do apóstolo João. O Evangelho, segundo João, não pôde ser contado entre os evangelhos sinóticos, porque João quis mostrar Jesus por um outro ângulo. Lembra que eu falei na primeira aula que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são sinóticos por causa da semelhança e do paralelismo que existe entre eles? Então, se na prova eu perguntar para vocês a semana que vem quais são os evangelhos sinóticos, você já sabe: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os sinóticos. Agora, é importante você entender também que João ele quis um outro prisma, um outro ângulo. Por isso que ele não é um sinótico. Ele quis um ângulo mais teológico. Ele quis, de verdade, falar para um público teoricamente já evangelizado. Um público que já teve uma experiência com Deus. Não é um público de novos convertidos e pessoas que eram simpatizantes ou curiosos, não. João, ele começa a falar para um público que era já um público assíduo, um público convertido. Então é muito interessante nós entendermos esse detalhe. Ainda no outro slide, João fala de Deus, Criador do mundo, que se fez carne e habitou entre nós. Ele fala dos milagres e dos ensinos de Jesus, para provar que Jesus é Deus, amplamente conhecido como o Gênesis do Novo Testamento. João escreve para a igreja
com o foco único de prevenir o povo de Cristo contra as heresias. Olha que interessante. João, ele é considerado o Gênesis do Novo Testamento, ou seja, o início da igreja. Depois é óbvio que nós teremos o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar toda a inauguração da igreja com o Pentecostes, mas João, ele é bem teológico. João, ele amplamente traz Deus como o criador de todas as coisas. Você fazendo um comparativo, né, do Antigo para o Novo Testamento, Gênesis começa como: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E João começa como: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então é a Gênesis do Novo Testamento, escrevendo para a igreja com o foco de prevenir contra as heresias. Heresia já é uma coisa muito antiga. Talvez você pense assim: heresia é o que o pessoal está fazendo hoje na internet, disseminando inverdades. Heresia é algo muito antigo. É algo que já vem lá do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, na Igreja de Cristo. O foco de João, escrevendo para a igreja, era justamente alertar essa igreja que eles não podiam, de maneira nenhuma, serem enganados por falsos ensinos, serem enganados por falsas heresias, toda heresia é falsa, né? Isso até é redundante, mas não ser enganado por ensinos que parecem, teoricamente, até um ensino bíblico, mas que, na verdade, não é um ensino bíblico, é uma grande falácia, uma grande mentira. Então João estava prevenindo as pessoas, a igreja para a qual ele escreve, sobre esses falsos ensinos, sobre esses falsos profetas. O seu texto, ainda falando de heresia, falando de autoria, né, mostra Jesus como o Deus que se fez homem. Uma grande diferença entre os sinóticos é que eles possuem uma mensagem evangelística, isto é, para os homens não espirituais. Já João traz uma mensagem espiritual para a igreja de Cristo. Então, a grande diferença do evangelho de João para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é que esses três evangelistas escrevem para o público em geral, pessoas não espirituais, pessoas que não eram da fé. Já o evangelho de João, ele vai escrever para pessoas espirituais. A mensagem, ela é espiritual. Eu costumo dizer que uma coisa é o pregador falar para quem já é membro da igreja, para quem já é ovelha. É aquela pregação de domingo de manhã, é aquela pregação de culto de doutrina. Culto de doutrina, uma coisa antiga, hein? Lá dos primórdios da Assembleia de Deus. Mas o culto de doutrina é para membros da igreja, é para pessoas que já conhecem a Cristo. Outra coisa é um culto evangelístico. É um culto onde existem visitantes, pessoas que estão chegando. A mensagem, ela é outra. O conteúdo, ele é outro. Até mesmo no sentido teológico. João, ele é esse pregador que fala para pessoas espirituais. Já
os evangelistas, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar para o público não espiritual, para o público em geral. E olha esse texto de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse texto, ele vai dizer o seguinte: Jesus, ele fez muito mais obras do que aquilo que está registrado nos evangelhos. Existe até uma hipérbole que nós vamos estudar depois em hermenêutica, que diz que se todos os livros do mundo fossem registrar o que Cristo fez, eles não comportariam, as bibliotecas não comportariam tantas edições, tantos livros. Obviamente isso é uma hipérbole, uma figura de linguagem, mas o que ele quer dizer é que tudo aquilo que Jesus fez não foi registrado. Muita coisa ficou de fora, no sentido de milagres, no sentido de maravilhas, no sentido de cura. Jesus, ele fez muito mais do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Sinais miraculosos, prodígios, sinais. Para provar o quê? Que ele é o Filho de Deus. 100% homem, enquanto esteve aqui na terra, sim, mas também 100% Deus. Jesus foi 100% homem, mas Jesus continua sendo 100% Deus. Essa questão a gente vai ver melhor no módulo que teremos de Cristologia. Quando a gente estudar juntos Cristologia, a gente vai ver sobre a humanidade do Cristo, mas ao mesmo tempo ele não deixa a sua divindade. Então é 50-50, 50% homem, 50% Deus, meio a meio. Não é isso. É 100% homem na sua humanidade e também é 100% Deus, porque em nenhum momento aqui na terra Jesus ele deixa de ser o Verbo que estava com Deus e que é Deus. Nenhum momento. E nós vamos estudar melhor essa questão em Cristologia. Vamos falar sobre conteúdo do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele apresenta um conteúdo mais teológico sobre o significado das verdades de Cristo. Na realidade, turma, não existe só uma teologia na Bíblia. Existem várias teologias. Existe a teologia chamada lucana, que é a teologia de Lucas, no seu evangelho e também no livro de Atos dos Apóstolos. Existe a teologia joanina no evangelho de João e também nas cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, além do Apocalipse, que também é uma teologia joanina. Existe uma teologia paulina, que estão nas cartas de Paulo, a partir de Romanos até Filemão. As 13 cartas do apóstolo Paulo são chamadas teologia paulina. Então existem várias teologias na Bíblia. Em especial, o Evangelho de João, ele é o mais teológico dos 4. Mateus, Marcos e Lucas, eles nem puderam aprofundar alguns assuntos,
Porque os ouvintes, os gregos, os romanos, os judeus, eles não iam ter bagagem, conhecimento teológico para entender. Mas João sim, porque João estava falando com a igreja. Falar com a igreja é diferente. O autor, ele foca nas atividades do Filho de Deus, manifesto, o Verbo, enfatizando a divindade de Jesus ao descrevê-lo como Senhor e Deus. Jesus veio como homem, mas ele não deixa de ser Deus. Não é que tira-se uma licença lá no céu, Pai, eu vou descer lá na terra e eu vou apenas como homem. Nada disso. Não houve uma licença. Jesus, aqui na terra, como o Verbo vivo, como o Deus encarnado, no Evangelho de João, ele continua fazendo as suas atividades evangelísticas, missionárias, divinas. É o Verbo vivo que desceu do céu. Então, a divindade de Cristo, ela é elencada no Evangelho de João. Diferente, por exemplo, de Marcos, que traz o Senhor como um servo sofredor. Diferente de Lucas, que descreve toda a humanidade do Cristo como filho do homem. João não. João coloca Jesus como o Filho de Deus. João também enfatiza a humanidade de Jesus, desmentindo a crença gnóstica de que Cristo era apenas um espírito, sem ter se manifestado em carne. Uma seita da época chamada gnosticismo dizia que Jesus era apenas um espírito, não veio em carne e osso. Era como se fosse um fantasma, uma miragem, um espírito. Se Jesus realmente ele não tivesse vindo em carne e osso, aquilo que ele fez na cruz não teria sentido. Não há sentido na obra que Cristo faz na cruz somente se fosse um holograma, fosse uma miragem, fosse apenas um espírito. Não. Jesus, ele veio também em carne. Por isso a crucificação faz todo sentido. Aquele sangue não era uma projeção da cruz. Aquele sangue foi derramado, foi vertido. O Senhor sofreu pelas suas machucaduras, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É interessante notar a diferença entre o relato de milagres nos evangelhos sinóticos e no texto de João. Então existe sim uma diferença no tocante a obras, no tocante a milagres, daquilo que Lucas, daquilo que Mateus, daquilo que Marcos vai falar e daquilo que João vai trazer para nós. E quais seriam, professor Eduardo, essas diferenças? Primeiro, lá nos sinóticos, eles sintetizam o relato dos milagres de forma que o ato sucinto seja suficiente. Então, lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas, que são os evangelhos sinóticos, existem os relatos dos milagres, mas eles são resumidos, eles são sintetizados. Lembra que eu falei que Marcos é um filme? É bem sintético, é bem resumido, é bem sucinto. Já em João é diferente.
João, ao contrário, dedica um amplo espaço aos acontecimentos, não relatando-os de forma rápida, mas gravitando em torno do milagre, mostrando a importância da manifestação do Verbo encarnado. Olha que interessante, João, ele é mais amplo nos detalhes dos acontecimentos. Existem milagres que são citados, por exemplo, em Marcos, em alguns versículos, que João vai usar o capítulo todo. João vai trabalhar um capítulo inteiro, vários versículos, para falar do mesmo milagre, mas não de forma rápida, mas gravitando nas coisas que estão acontecendo, mostrando a importância do Verbo que se fez carne, mostrando que ele é Deus. Aquilo ali que ele está fazendo é a obra de Deus. É muito importante isso, você e eu entendermos que João, ele vai dar atenção a detalhes que os evangelhos sinóticos, eles não dariam. Eles estavam esperando, como o próprio Mateus vai falar para os judeus, esse rei de sangue azul, esse rei de um reino terreno. Se fosse hoje, né? Talvez um rei que viesse da Inglaterra, da família real, da linhagem de Elizabeth, da linhagem de Charles. Talvez um rei como os reis da Espanha. Alguém que tinha sangue azul. Alguém que tinha honras reais. Essa era a expectativa do Messias. E o Mateus trabalha isso. O João não. O João mostra que esse Senhor e que esse reino não é um reino humano, político, de sangue azul, de influências, de riqueza, de luxúrias. Não. Ele nasce numa manjedoura. Ele recebe presente dos magos, ouro, incenso e mirra. Ele tem que sair fugido para Nazaré, porque Herodes queria matar as crianças. Então, há um paradoxo. E em todo o ministério de Cristo, ele vem dizer: o meu reino não é desse mundo. Se vocês acham e se vocês esperam um Messias que tenha uma influência política, romana, fechada com o sistema, não. Eu sou um homem de muitas dores. Isaías vai dizer que ele não tinha nem parecer, nem formosura, nem bonito Jesus era. Não é aquele Jesus hollywoodiano que a gente vê nos filmes. É um Jesus de fato que não tem parecer, que não tem formosura e que vai cumprir a sua missão até a cruz, que é o ápice, como uma ovelha muda. Então, por isso, a incredulidade instaurada naqueles rincões ali, até religiosos também judaicos. No conteúdo, em João, tudo serve como base de doutrina, sempre exaltando Jesus. Assim sendo, a cura do cego de nascença ocupa todo o capítulo 9. A ressurreição de Lázaro, todo o capítulo 11. A primeira multiplicação tem continuidade do sermão de Jesus, onde ele se apresenta como o pão descido do céu, João capítulo 6. Você vê que, apesar de João narrar poucos milagres, só existem 7. Não existem mais milagres narrados em João, mas esses 7
Alguns ocupam o capítulo todo. A ressurreição de Lázaro, o capítulo 11 todo. O cego de nascença, o capítulo 9 todo. A primeira multiplicação começa em João capítulo 5, termina em João capítulo 6. Se eu não me engano, no versículo 66. Então é bem mais exaustivo os detalhes que vão se gravitando ali, o milagre que João vai exemplificar para nós e trazer uma teologia avançada. Olha a última semana de Jesus, como ela é relatada diferente no Evangelho de João e nos Evangelhos sinóticos. A última semana de Jesus aqui na terra em vida, em Mateus, Marcos e Lucas, utiliza-se de cerca de 1/3 de seu relato para tratar da última semana de Jesus. Então você pega o Evangelho de Mateus, você pega o Evangelho de Marcos, você pega o Evangelho de Lucas, 1/3 do Evangelho vai falar da última semana. Ou seja, a maior parte são os acontecimentos da vida e obra de Cristo. 2/3 é milagre, é cura, é debates na sinagoga. 1/3 é a última semana. Mas em João, qual é a atenção que João dá? Em João, dedicou a metade do seu evangelho, ou seja, 7 capítulos, para relatar cada pedaço desse acontecimento. Você vê que metade do evangelho de João é dedicado à última semana de vida de Cristo. Meio a meio. Fitness, 50-50. Já os evangelhos não dão essa atenção. Justamente porque os evangelhos, como público-alvo, é grego, é romano, precisavam ser evangelizados. É judeu, precisava conhecer a boa nova. Já João não. João estava falando com a igreja. E a igreja precisava entender os detalhes da crucificação, da via crucis, da última ceia, da lavagem dos pés, da última semana do nosso Senhor e do nosso Salvador aqui na terra. Então João vai dedicar pelo menos 7 capítulos, a metade do seu evangelho, somente para a última semana do Cristo. É bastante provável que o autor tenha conhecido os textos sinóticos, optando por não seguir o seu padrão. Algumas das diferenças entre João e os outros evangelhos se dá no relato das parábolas. Em vez de parábolas familiares, João tem um discurso mais intenso. Em vez de vários milagres, várias curas, ele faz uso de 7 cuidadosamente escolhidos para apresentá-los como sinais. Então, João, ele não vai seguir o mesmo padrão que Mateus. Não vai seguir o mesmo padrão que Marcos. Não vai seguir o mesmo padrão que Lucas, que são os evangelhos sinóticos. João, ele é um evangelista diferente. Seus relatos são diferentes. Suas parábolas são mais detalhistas. E a quantidade de milagres é até menor. Porque em João, nós só teremos 7 milagres, só que com riquezas de detalhes. João vai trazer bastante riqueza de detalhes.
falando ainda do conteúdo, João ele vai focar muito na divindade de Cristo, na divindade de Deus, porque Jesus, Cristo é Deus. De fato, a expressão eu sou, que só aparece no Evangelho de João, usada para fazer referência a Cristo, encontra-se apenas nesse Evangelho. Você não vai encontrar eu sou em Mateus, você não vai encontrar eu sou em Marcos, você não vai encontrar eu sou em Lucas. Somente no Evangelho de João nós vamos encontrar 6 ou 7 citações do eu sou. A primeira, eu sou o pão da vida, lá em João 6:35. Eu sou a luz do mundo, lá em João 8:12. Eu sou a porta, lá em João 10:7. Eu sou o bom pastor, lá em João 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida, lá em João 14:6. E eu sou a videira verdadeira, lá em João 15:1. É importante vocês anotarem essas referências, até para depois você ler na Bíblia e conferir. Eu sou o que sou. Eu sou o Cristo. Eu sou Deus. Então nós temos aí o pão da vida, o alimento essencial. O mundo todo come pão, né? No mundo todo existem vários formatos de pães. Pão francês, pão italiano, um próprio maná no deserto. Eu sou o alimento. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que ilumina. Eu sou aquele que brilha. Eu sou aquele que guia, né? É como se nós estivéssemos dirigindo à noite. A gente precisa ligar o farol, ligar a lanterna. Eu sou a porta. Eu sou o acesso para entrar e para sair. Eu sou o bom pastor. Bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bom pastor, ele alimenta, ele guia, ele apacenta. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, em mim viverá. E eu sou a videira verdadeira. Então é importante vocês anotarem essas referências. Eu vou mandar os slides dessa aula para você. Estudem na prova, pode cair algumas dessas referências aí, quinta-feira que vem. E aí você já sabe que existem 6 ou 7 referências do eu sou, em especial no Evangelho de João. Fechando aqui o conteúdo, há também uma forte presença do Espírito Santo atuando desde o nascimento de Jesus e que continuará a fazê-lo até o fim dos tempos. Nós vemos também o Espírito Santo sendo o agente de Deus aqui na terra. É João quem nos dá a noção que o Espírito Santo ele é o consolador, ele é o fortalecedor, ele é o ajudador, ele é o nosso guia, ele é o nosso professor. Essa noção nós teremos em João. Nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, nós não teremos essa noção, mas em João sim, da ação do Espírito Santo, da ação do outro Consolador, que lá em Atos vai ser derramado para toda a igreja. Então, interessantíssimo essa ação do Espírito Santo atuando em Jesus desde o seu nascimento, desde que o Verbo ele se encarna. Inclusive,
Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O deserto ele não é um lugar de sofrimento. O deserto ele é um lugar de aprendizagem. Se o Espírito Santo ele leva Jesus para o deserto, é porque o deserto é uma escola. E nós aprenderemos muito na nossa vida quando passarmos por alguns desertos. Talvez você, como eu, já passou por alguns desertos. Foi o período da sua vida que você mais aprendeu. Foi o período da sua vida que você mais cresceu espiritualmente. Vamos falar um pouquinho sobre o paralelismo. Os materiais de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles compartilham muitas características em comum, ao ponto que alguns estudiosos acreditam que Mateus inspirou-se nos escritos de Marcos, isto é, o seu evangelho, e Lucas fez uso dos dois em seu relato. Então existem alguns teólogos que acreditam que, como Marcos foi o primeiro dos evangelhos, então Marcos foi consultado a posteriori por Mateus. E depois da consulta de Mateus, Lucas consultou tanto Marcos, já escrito, já publicado, como também Mateus. Então é aquele exercício que a gente fez em sala de aula, interlinear, né? Aquela questão ali que nós interpretamos uma Bíblia debaixo da outra Bíblia para fazer um comparativo. Por isso que não há contradições. Ah, professor, mas eu já li em um evangelho e Jesus saiu para tal lugar. E no outro evangelho eu li e Jesus entrou em tal lugar. Isso é uma contradição. Ele entrou, saiu. Depende da onde você está. Da onde é o teu prisma, da onde é o seu foco. Se você está dentro de casa, alguém entrou na sua casa. Se você está fora de casa, alguém saiu da sua casa. Depende da onde você está. E cada evangelista ele vai relatar dentro de um ponto de vista. Então existe sim esse paralelismo entre Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos. O que é a tripla tradição? É a parte presente em quase todos os evangelhos, algumas vezes com pequenas variações de narrativa. Quando falamos em tripla tradição, são as passagens que vão aparecer nos 3 evangelhos, por isso tripla. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes é uma passagem que aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Então é considerada a multiplicação, dentro de um paralelismo, uma tripla tradição. Mateus e Lucas, a maior parte do Sermão da Montanha e a maioria das parábolas. Em Mateus e em Lucas, nós vamos ter boa parte do Sermão da Montanha e as parábolas, porque Mateus e Lucas são mais explicados do que Marcos. Marcos é muito resumido. Marcos é um filme. Lucas é uma novela. Então, boa parte de Mateus e de Marcos, a gente vai ter todas as parábolas e a gente vai ter o Sermão da Montanha com um bom conteúdo ali. Marcos e Mateus vão narrar a morte de João Batista e diversos milagres e também a narração da morte de Jesus. Então, em Marcos, como também em Mateus, a gente vai ter essa narração das duas mortes, tanto da morte de João Batista
como também da morte do Senhor Jesus. Já em Marcos e Lucas, nós temos a narrativa da expulsão do espírito imundo em Cafarnaum. Olha que interessante, não aparece em Mateus, mas aparece em Marcos e aparece também em Lucas. Por isso que a gente precisa entender aí essa questão do paralelismo, porque existem passagens que vão aparecer num livro e não vão aparecer no outro, obviamente, quando não é a tripla tradição. Quando é a tripla tradição, aí vão aparecer nos três. E apenas em Marcos, a parábola da semente, só tem Marcos. A cura do surdo e mudo em Decápolis, só tem em Marcos. E a cura do cego de Betsaida. E alguns outros versos a gente só vai encontrar no Evangelho de Marcos. Então são histórias exclusivas, não aparece em Mateus, não aparece em Lucas, não aparece em João. É exclusivo do livro de Marcos. E Mateus tem o seu exclusivismo? Tem. Adições ao Sermão da Montanha, porque está escrevendo para os judeus e precisa dessas adições, desses detalhes. A parábola do credor incompassivo só vai aparecer em Mateus. A parábola das ervas daninhas, a parábola dos trabalhadores da vinha e a profecia do julgamento final e o suicídio de Judas Iscariotes. A palavra diz que Judas ele saiu para se enforcar. Então, interessante que só está narrado em Mateus. Mateus também relata que o túmulo de Jesus foi guardado por soldados e que Cristo entrou em Jerusalém com 2 animais. Isso não aparece em Marcos, isso não aparece em Lucas, só em Mateus, que o túmulo foi guardado por soldados e que Jesus entra em Jerusalém, naquela entrada triunfal, naquele domingo de Ramos, com 2 animais que não eram dele, tá? Eram emprestados. Tem gente que acha que eram de Jesus. Não, eram emprestados. Lucas também tem essa questão exclusivista, tem assuntos ali em Lucas que só aparecem no Evangelho? Tem sim. Por exemplo, o relato do ladrão crucificado, que arrependido recebe a promessa de entrar no paraíso. Lucas também apresenta a parábola do bom samaritano. É uma particularidade de Lucas. A parábola do bom samaritano, aonde o herói não é nem o sacerdote nem o levita, só aparece em Lucas. E também os relatos, né, que o ladrão da cruz tem com Jesus, o diálogo, aonde Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esses relatos só vão aparecer no Evangelho de Lucas. E o exclusivismo de João também tem, mesmo sendo para a igreja, mesmo sendo mais teológico, mesmo sendo mais amplo, temos também. O Evangelho de João também possui relatos específicos, como as bodas em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, transformando água em vinho. Só está registrado em João. A experiência de Nicodemos com Jesus, porque Jesus ele disse para Nicodemos sobre o novo nascimento, e Nicodemos, mesmo sendo um doutor da lei, não entendeu nada. Como é que um homem grande vai voltar para a barriga da mãe? Esse relato sobre o novo nascimento só está registrado em João. A manifestação de Cristo como o pão da vida
também, turma, só está narrado em João. Em todo o capítulo 6, nós temos o Senhor Jesus se colocando, né, dentro de uma metáfora, dentro de uma analogia, como o pão da vida. E ainda a ressurreição de Lázaro, entre outros milagres aí, só estão narrados em João. Quando Lázaro morreu, Jesus estava na sua peregrinação de evangelização. E Jesus chega depois de 4 dias que Lázaro está morto. E uma das irmãs de Lázaro, chamada Marta, chega para Jesus e dá uma enquadrada, né? Se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ela achava que Jesus só podia curar. Só que o milagre seria muito maior do que uma cura. Além de curar, Jesus também, ele ressuscitava. E foi o que aconteceu. Havia uma lenda, um mito da cultura judaica que um morto podia ressuscitar até 3 dias. No 4º dia era impossível. E Jesus, ele chega já para quebrar todo o paradigma judaico. Já que vocês acreditam no mito, já que vocês acreditam, né, que até 3 dias dá, depois de 3 dias não dá, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá quem crê em mim. E aí a Marta, ela precisa tirar a pedra do coração da incredulidade. Não é só a pedra do túmulo de Lázaro, mas a pedra da incredulidade. E todos ali conseguem presenciar o grande milagre, a grande manifestação de Deus através dessa mensagem linda, 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 linda que nós temos no Evangelho de João. Agora eu vou falar sobre a síntese dos 4 evangelhos. Cada evangelho, você já percebeu nas nossas aulas, tem particularidades. O primeiro evangelho, chamado Mateus, a sua síntese é que tradicionalmente é reconhecido como o primeiro evangelho a ser escrito. Focou na manifestação de Cristo aos judeus. Nesse texto, prevalece o aspecto doutrinal, sempre destacando as palavras de Jesus. Na realidade, ele não é o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito é o Evangelho de Marcos. Mas na organização do cânon, ele é o primeiro dos 4 evangelhos. Ele é o primeiro até do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo é o livro de Mateus. Então, por isso, a tradição reconhece dessa maneira. E vai focar o Cristo para o judeu. Vai apresentar Jesus como o Messias, como o Rei, cheio de glória, cheio de verdade. A síntese do segundo evangelho, que é o Evangelho de Marcos, é o evangelho mais curto, né? É um filme mais prático e com um foco nos fatos brutos. Aqui Jesus é chamado de Filho do Homem, ressaltando a sua condição de servo sofredor. Jesus aqui, ele é colocado como uma ovelha muda, como alguém que sofreria dentro da sua missão. A missão de Jesus era dar vida e vida em abundância para a humanidade. Mas para que isso acontecesse, ele precisava sofrer naquela cruz, porque não existe perdão sem derramamento de sangue. Então Marcos, ele é mais curto, mais bruto, mais sintético, ele é direto ao ponto. Já a síntese de Lucas é interessante, né? Destinado àqueles que não eram judeus. Quem não é judeu? Gentil. Esse evangelho é uma das obras, ou é uma obra
pesquisadora investigativa, porque Lucas era um médico. Aqui Lucas destaca Jesus como justo e bondoso. O autor também sublinha o destaque de Maria, a ponto que Lucas é chamado do Evangelho das Mulheres, dá ênfase nas figuras femininas e também é conhecido como o Evangelho da Alegria e o Evangelho da Bondade. Então, dentro dessa síntese lucana, Lucas, ele vai dar voz aos leprosos, ele vai dar voz aos samaritanos, ele vai dar voz às mulheres, ele vai dizer: não impeçais os pequeninos de vir a Cristo. Ele vai dar voz a toda uma sociedade que era, na cultura judaica, estereotipada. Era uma classe de pessoas que não tinham valor nenhum: samaritano, mulher, leproso, criança. E o Lucas, ele é o mais bondoso dos quatro, mais humano. E João, que foi escrito por volta de 70, é um texto independente dos outros três, manifestando a divindade de Jesus acima de tudo. Esse evangelho completa ou complementa, né, os outros, porque não é o que ficou faltando em Mateus, Marcos e Lucas que João vai deixar de complementar. Tudo na Bíblia é complemento, é um livro só. Os outros, oferecendo uma visão de expansão, contém apenas 7 milagres, mas esses são comentados à exaustão. João chama-os de sinais, atos que manifestam a glória, sempre atentando aos significados da ação e da boa nova da pessoa de Jesus. Então, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo redundante com vocês aqui, mas eu quero fixar bem para vocês semana que vem tirarem a nota máxima na prova. João é o mais teológico, João é o mais denso, João escreve para a igreja, João só vai narrar 7 milagres, mas com riqueza de detalhes. E aí talvez você me pergunta, já estou me encaminhando já para o finalzinho dessa aula de hoje, bem sintetizada, bem na forma do EAD mesmo, como a gente gosta. Talvez você me pergunta, mas quais são os 7 sinais, os 7 milagres narrados em João? Anota aí, caneta e papel na mão, caderno na mão. Primeiro, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. João capítulo 2, do 1 ao 11. Acabou o vinho naquela cerimônia. A mãe de Jesus foi convidada com seus irmãos. Quando acabou o vinho era a alegria do casal. A mãe de Jesus vai até Jesus e fala: o senhor não vai fazer nada? E aí ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim ele faz. Ele chamou lá os mestres-salas, pediu para encher várias talhas com água. E quando eles foram se apresentar para o mestre-sala, que era o coordenador daquela festa, lembrando que as festas judaicas duravam vários dias, uma semana, aquele vinho foi transformado no melhor vinho. Geralmente se coloca o melhor vinho no início da festa e depois que o pessoal já bebeu umas e outras, o vinho de pior qualidade. Jesus fez o inverso, tá? O vinho de melhor qualidade veio depois. Segundo milagre, a cura de um oficial em Cafarnaum. Jesus, a partir do capítulo 4 de João,
dos versículos 46 a 54, ele vai curar um oficial de Cafarnaum, um centurião, chefe de 100 soldados. Quarto milagre, terceiro, né? A cura do paralítico no tanque de Betesda. João capítulo 5, do 1 ao 15. Veja que a narrativa ela é bem extensa, né? São 15 versículos. Uma vez no ano, um anjo descia no tanque de Betesda e no movimento das águas, o primeiro que pulasse seria curado de qualquer enfermidade. No tanque de Betesda eram curados paralíticos, eram curados surdos, mudos, e tinha um paralítico lá esperando 38 anos. Para ele não foi necessário, porque o Senhor Jesus o curou, não com o método tradicional que ele estava esperando, né? Ele falou para Jesus, eu tô aqui 38 anos, mas quando eu tento pular, o surdo pula na minha frente, o mudo pula na minha frente. Eu, como paralítico, quando eu vou pensar, alguém já fez. E Jesus o curou ali, quebrando mais uma vez um protocolo, um paradigma. Quarto milagre, a multiplicação dos pães, dos peixes, para alimentar 5.000 pessoas. Capítulo 6, do 1 ao 14. Fora mulheres e criança. E se tinha 5.000 homens, devia ter umas 15.000 mulher e criança, porque mulher e criança tem muito mais do que homens. É um dado de hoje e é um dado daquela época também. Os homens iam para a guerra, morriam na guerra. As mulheres não. Mulher e criança sempre tem mais, em maior número do que homens. E Jesus alimentou uma multidão para lá de 15.000 pessoas. Quinto milagre, Jesus andando sobre as águas no mar da Galileia. Os discípulos acharam até que era um fantasma, mas não era, era Jesus. Pedro tentou fazer, mas afundou porque teve medo. A gente não pode ter medo. Deus está no controle de tudo. Sexto milagre, a cura do cego de nascença. Do versículo 1 ao 12 do capítulo 9. Eles perguntaram para Jesus, os discípulos, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? E Jesus explicou, nem ele pecou, nem seus pais. Mas aconteceu isso na vida dele, porque a glória do Senhor vai se manifestar. E realmente manifestou. Aquele menino que nunca enxergou, agora enxergaria. E o último milagre talvez é o mais famoso, né? Mais conhecido. Pelo menos do Evangelho de João, eu acho que é o mais conhecido. A ressurreição de Lázaro. Que eu já narrei aqui até um pouco sobre a incredulidade de Marta. E Jesus manda ela tirar a pedra. E não é a pedra do túmulo, é a pedra do coração. Nós precisamos crer, porque Deus ele pode tudo. Não, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Jesus chega atrasado? Não. Jesus chegou na hora certa. Ele não queria curar o Lázaro, ele queria ressuscitar e fazer um grande milagre, e foi o que aconteceu. Ok, turma? Chegamos ao final da nossa aula de hoje e também do nosso módulo Evangelhos. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje.